Shalom, queridos. Passamos aqui da metade do nosso propósito, do nosso desafio. E o nosso desafio aqui, queridos, é fazer com que você conheça mais sobre a pessoa do Espírito Santo e que você desenvolva um nível de caminhada muito mais profunda. Porque, queridos, nós podemos construir, como eu disse, tudo ao redor de nada. E nós temos que entender que Cristo é o centro. Nós só podemos construir algo relevante em Deus através do Espírito, da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, quando o assunto aos céus, antes disso ele fala: estou indo, mas estou deixando com vocês o Consolador. E o Espírito Santo, queridos, ele vai nos levar a esse nível de comunhão com o Senhor e para que possamos ser cheios da presença dele, irmãos. Muitas vezes nós associamos muito a questão dos milagres, do poder. Tudo isso, irmãos, faz parte do pacote perdão, de sermos crentes e caminharmos com Deus. Mas o principal, irmãos, é nós termos o Espírito. A Bíblia fala que quem não tem o Espírito não é de Cristo. Quem tem é de Cristo. E também fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois esses lhes são loucura e não é capaz de entender que elas são discernidas espiritualmente. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante, fala assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Ok. ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. E aqui é um paradoxo, né, queridos? Você, se você estiver vivo na carne, você amortece o espírito. E se você estiver vivo no espírito, você amortece a carne. E aí, mais à frente aqui, no versículo 12, ele vai falar sobre de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso aqui, queridos, é como se fosse aquele processo de amortecimento. Sabe quando o pé está necrosando, e aí aquela necrose ela vai subindo, subindo, subindo.
De repente aquele espalha. Esse é o processo da morte, a maneira que nós vamos nos envolvendo com a carne e com o pecado. Quando nós andamos com o Espírito, ou andamos no Espírito, é natural que nós nos inclinemos para as coisas do Espírito e para ferramentas e para processos de mortificação. Entende? Queridos, você vai ver que uma pessoa, quando ela é tomada pelo Senhor, ela tem um nível de compromisso maior com o Senhor. Ela flui nas coisas do Espírito. Você vai ver que a vida dessa pessoa geralmente é uma vida de renúncias. Entende, queridos? Não existe uma vida relevante no Espírito sem renúncia. E muitas vezes, queridos, renúncia. Eu vou falar pelo menos 4 níveis de renúncia que você precisa ter. O primeiro nível de renúncia é a parte espiritual, não é? Porque coisas que ativam o espírito, esse eu já falo com E minúsculo, que é o seu espírito recriado em Deus, ativado, é, ele agora precisa ser exercitado, precisa ser treinado pelo Espírito Santo de Deus, colocando Deus e as coisas de Deus como prioridade. Baseado nisso, eu vou me enchendo do Espírito. E ontem nós estávamos falando sobre isso. Em vez de você ficar preocupado só com a direção do Espírito, se preocupe em ser cheio do Espírito. Como eu sou cheio do Espírito? Irmãos, está escrito que a palavra de Deus é espírito de vida. Então, existe vida por detrás dessas letras das Escrituras. E aí você vai pedir para o Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, me revela o Espírito por detrás da letra, para que eu possa ser cheio do Senhor, entende? E aí você vai imprimir através da leitura ativa e não da leitura passiva. O que que é a leitura ativa? Irmãos, muitas pessoas vão ler a Bíblia sentado, muitas pessoas vão ler a Bíblia deitado, muitas pessoas nem leem a Bíblia. Como que é a leitura ativa? Irmãos, você em pé, declarando em voz alta, marchando, caminhando, declarando de forma ativa. Muitas vezes, essa mesma palavra, você vai levar ela para a primeira pessoa e vai começar a declarar, entende? Você pega ali Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 vai falar da armadura de Deus. Aí, quando você for orar, você vai começar a falar, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora o capacete da salvação e faz como se você tivesse vestido mesmo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, abotoa lá atrás, entendeu? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, faz como se estivesse colocando mesmo. As sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé no qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito que é a tua palavra, no nome de Jesus, orando em todo o tempo e declarando essas verdades de Deus sobre a sua vida, entende? Trazendo a existência e ativando o seu espírito. Queridos, a partir de um espírito fortalecido pelo Senhor, esse espírito ele vai submeter a alma às disciplinas espirituais. Você vai entender que para você ter uma direção mais clara, você vai precisar fazer um jejum. Você vai precisar amortecer a carne. Sabe uma coisa, queridos? Um profeta, para ele ser eficiente e para ouvir Deus com mais clareza, todas as vezes que eu quero pedir mais discernimento, irmãos, a primeira coisa que eu tenho que sacrificar é o açúcar, por exemplo. Eu percebi que ao retirar o açúcar, eu tenho mais sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor.
Eu falo das coisas específicas. Irmão, sempre quando você ler a palavra do Senhor, ali, irmãos, é a base para você ouvir tudo de Deus. Eu vi até um desenho esses dias, né? Falando assim, Deus, fala comigo, né? E de repente vem uma mão do céu, assim, com a Bíblia. É, tá aqui, filho. Entendeu? Mas todas as vezes que você está perdido e precisa de uma direção, comece um propósito, irmãos, de pelo menos 21 dias, 7 a 21 dias, cortando o açúcar para você ver como que vai ser. Tá entendendo? Faz sentido aí, queridos? A segunda coisa, irmãos, o segundo nível de entrega ali é a parte emocional. Você precisa render sua parte emocional ao Senhor. É um preço emocional mesmo. Por exemplo, quando você sabe aquela sensação de que você está realmente perdendo algo, abrindo mão do bom para ter de Deus algo muito melhor? É isso. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os judeus orando. Eu acho muito interessante, porque eles não oram de maneira estática. Eles o tempo todo aqui, ó, eles estão, você vê lá no Muro das Lamentações, eles o tempo todo assim, ó, se mexendo e orando mesmo de uma forma, porque o que que eles falam, queridos? Olha, eu não consigo orar se o meu corpo não acompanhar na mesma intensidade e frequência. Então, eles agitam como se estivesse agitando o vento mesmo, agitando o corpo de uma maneira que acompanhe. Então, é uma expressão emocional ali também, que acaba movimentando, né? Então, muitas vezes, renúncia mesmo, sabe? Você queria fazer algo, você vai se aborrecer e afligir a alma. Mas todo mundo quer comer uma lasanha, todo mundo quer comer uma picanha, entendeu? E aí você vai ver todo mundo comendo, só você que não. Mas por quê, irmãos? Que nós queremos mais de Deus. Nós temos fome de Deus. E parece que é o contrário, né? Vamos dizer assim. Para você ser alimentado, você tem que ter fome. Para você subir, você tem que descer. Então o Senhor está nos chamando a esses níveis de envolvimento maior. Tem um livro chamado Quatro Níveis de Unção, acho que é do Joel Angel. Falam melhor sobre isso, né? Quatro níveis da unção. E aí você tem a, a parte financeira, um preço financeiro. Vamos supor que você vai, muitas vezes, muitas coisas vai exigir de nós deslocamento geográfico. Vocês sabiam disso? Então a gente quer que Deus venha aqui, mas Deus às vezes quer nos entregar algo em outro lugar, que vai exigir de você um sacrifício financeiro, que vai exigir de você um sacrifício de tempo, que vai exigir de você largar as suas coisas durante um período para se dedicar a outra. Irmãos, andar com o Senhor não vai te exigir só 4 horas na semana, ir 2 vezes no culto. Não, irmãos, vai te exigir tudo. Irmãos, o nível de discipulado, o nível de caminhar com o Senhor vai te custar tudo.
Pensa que vai te custar apenas 2 horas, 3 horas por dia. Não. Para você ter noção, nenhum velório dos seus discípulos o Senhor falou: não, deixa os mortos sepultar os mortos. Mas à frente ele vai falar, tem uma expressão que ele vai falar, que o reino é semelhante a um homem que, ao descobrir, né, vendeu tudo que tinha e comprou um campo. É uma prioridade, é um mergulhar. Então o Senhor tem nos chamado a isso. Quando eu falo sobre a questão de deslocamento geográfico, é porque às vezes, por exemplo, Deus quer ativar algo em você num congresso em outra cidade, entende? Deus quer mover você. Muitas vezes Deus vai nos esticar para ver se nós realmente estamos buscando com, com fome mesmo. Precisamos ficar atento com isso, irmãos. Precisamos ficar atento aos desafios, entende? Que o Senhor nos dá, não é mesmo? E também nós vamos ter um preço físico, entende? Vai exigir de nós um preço físico, literalmente. Irmãos, é, subir ao monte, ali é uma expressão, você está fazendo um esforço físico. Não é só. ah, é também um ato profético ali, né? Subida no monte, orar. Porém, queridos, muitas vezes eu vou aqui, ó, ao redor da minha quadra aqui, ó. Eu vou orando, declarando, pagando um preço físico mesmo, me esforçando mesmo, suando. Muitas vezes eu faço um ato profético, dando 7 voltas ao redor de algo. Não é algo místico, não é algo, mas é um ato profético que nós fazemos ali. E aquilo comunica algo no mundo espiritual. E é incrível, irmãos, que realmente funciona. Entende, queridos? Então vai exigir tudo de você. Então vai te exigir um preço espiritual, um preço emocional, sentimental, um preço financeiro. Irmão, se vocês soubessem o poder da oferta, você trataria isso de uma forma totalmente diferente. As maiores batalhas espirituais, irmãos, que eu já enfrentei, muitas vezes foi fazendo ofertas desafiadoras. Existe uma oferta específica, ela chama oferta de cordeiros. Irmãos, é algo extraordinário. Eu já vi libertações muito profundas acontecer através disso. Eu praticando esse tipo de oferta, minha vida financeira mudou completamente. Ministério, tudo, irmãos, tudo. Mas muitas vezes, eu tive que abrir mão de muita coisa. Já fiz loucura já. Teve um mês, falei pro Senhor, Senhor, eu sou doido demais, meu Deus. Eu quero conhecer Jeová Jireh, Deus que provê. E nesse mês, eu ofertei todas as minhas economias, zerei minha conta. Nesse mês, aconteceu tanta coisa
Você acha assim, nossa, já vai vir a resposta, né? Não. Tive um acidente de moto, eu fiquei sem como trabalhar. A minha esposa, a pastora Dani, estava numa viagem, foi visitar a avó dela lá no Pará e eu tinha que cuidar do ministério por aqui, né? Minha mãe que mora aqui próximo, do lado, também viajando pro Tocantins. E eu fiquei totalmente sozinho aqui, sem dinheiro, sem os recursos, todo ralado. Mas o Senhor me sustentou de uma forma tão extraordinária, irmãos. De repente, Deus levantou um irmão, uma irmã, para me dar um valor de uma oferta de R$ 100. E aí, depois, teve alguns irmãos que trouxeram remédio. Depois, Deus usou alguns irmãos para trazer comida para mim. Eu não conseguia tomar banho direito, não conseguia fazer comida, não conseguia andar direito. Todo esfolado, todo ralado. Falei, Jesus. E nesse dia eu tava indo pro monte orar a Deus. E aí, no meio do caminho, eu caí de moto, passei num cascalho lá e me ralei todinho. Mas, irmãos, foi um nível de quebrar tão grande. Foi um nível de dependência tão grande do Senhor. Eu tinha vontade de chorar. Tamanho era o cuidado de Deus para comigo. Então, eu não ficava olhando as, as dificuldades, os problemas. Eu só ficava olhando, concentrado no cuidado de Deus. Irmãos, não faço isso em casa. Eu não sei como que vai ser o seu nível de compromisso com Deus daqui para frente. Mas eu vejo resultados dessa semente que nós plantamos lá atrás. E se você quer colher sementes de vitória, irmãos, você precisa aprender a se mover nesses 4 níveis aí. Na dependência do Espírito, entende? Ativando o Espírito, irmãos. Aquilo que Deus está derramando no Espírito começa a se manifestar na sua alma, e toda ferida, e toda canseira, e todo e qualquer cansaço mental, em corpo, começa a ir embora. Fisicamente, por caminhar, por pagar esse preço mesmo, físico, há uma mudança química no seu corpo. Você começa a gerar mais endorfina, serotonina, dopamina. Não, é tudo de bom. Você não perde nada se dedicando de uma forma diferente, mais intensa. E tudo isso, irmãos, na dependência do Espírito. Então, irmãos, eu gosto muito de uma expressão chamada JOB, que é até um acrônimo de jejum, oração e Bíblia. Como é que tá seu job? Eu chamo aqui até um tripé, né? Para permanecer em pé, tem que ter isso. Irmãos, um cristão saudável, ele tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana. Cristão normal. Nós precisamos nos dedicar, irmãos, numa vida de oração intensa com o Senhor.
Você pode ver, irmãos, quando a incredulidade bate no coração de uma pessoa, porque ela já parou de orar, está orando pouco ou está orando nada, entendeu? Porque, irmãos, um cristão cheio do Espírito, ou um cristão que está buscando ser cheio do Espírito, primeira coisa que ele vai buscar, irmãos, palavra, comer, comer da palavra e beber do Espírito, entende? Então, o Espírito Santo vai te lembrar a respeito da palavra de Deus. Vai passar numa situação de fogo, uma situação complicada. Você não vai baseado em sentimento. O que está escrito? O que eu estou sentindo? O que vai prevalecer? O que está escrito? Deve prevalecer, né? Está prevalecendo? Porque, irmãos, a oração, ela é uma forma de comunicar com Deus, pedindo orientação e força. Ontem eu até escrevi aqui, né? Quanto mais você se prostra, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém disse, com razão, um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E nós estamos convencidos disso. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Pois quando você ora a Deus, está conectando a fraqueza humana à onipotência de Deus. Quando você ora, está unindo o altar na terra ao trono do céu. Então, olha só, irmãos. Job, jejum, oração e Bíblia. É uma das maneiras de sermos cheios do Espírito de Deus. Irmãos, e sendo cheio do Espírito, é natural que ele vai te dando direção, que ele vai falando ao seu coração, que ele vai removendo todo pensamento, sentimento errado, fora, disfuncional, que está fora da palavra de Deus. E vai te dando vitória, e você vai avançando, 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 avançando. Irmãos. Cada vitória que nós vencemos são despojos recolhidos. Irmãos, eu amo ver pessoas vencer. Quem vive as verdades do reino nunca perde. Antes, traz os despojos de cada batalha vencida. Nota isso aí. Quem vive as verdades do reino nunca perde. Antes, traz os despojos de cada batalha vencida. Irmãos, deixa eu te falar. Um cristão com Deus é maioria. Dois, então, é covardia. Você sabe qual que é? Irmão, deixa eu te falar. Só para você largar de se achar pequeno demais. Um cristão, em Isaías capítulo 60, versículo 22, olha só, o menor virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte. Eu, Senhor, no seu tempo, farei prontamente. Só de você entrar na presença de Deus, se posicionar e deixar Deus se mover em você e através de você, irmãos, no mínimo, você vai ter força por mil. Catalisados então pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha só, Sansão.
com uma queixada de jumento. Quantos homens ele destruiu? Feriu quantos? 1.000 homens. No poder do Espírito, irmãos. Na direção do Espírito. Nós só precisamos disso, irmãos, ser cheios do Espírito. E geralmente, através dessas disciplinas espirituais, manifestando um preço físico, espiritual, financeiro e emocional, né? Beleza? Tá certinho? Espiritual, emocional, financeiro e físico. Então, por isso, meus irmãos, muitas vezes você vai ter dificuldade de me ver parado. Estou ali conversando com você, mas estou ali, ó, orando em espírito. Irmãos, uma coisa também que as pessoas deixaram de fazer, tá fazendo pouco, oração em línguas, irmãos. Entendeu? Tá ali cozinhando, tá lá, ó, xerecantarabalabala, chucodorobalabala. E vai, irmãos. A mente tá infrutífera, porém, você está sendo reconstruído. A palavra fala que em ora em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo vem com força para tentar fragmentar a nossa alma, para tentar gerar uma contusão espiritual e te invalidar. Eu vejo muitas pessoas, queridos, às vezes o Senhor me mostra espiritualmente a condição espiritual de uma pessoa, você vai ver que a pessoa está sem pernas, está com as pernas todas definhadas, está sem mãos. Então você vai ver que a produtividade dela não flui. Você vai ver que a pessoa ela está totalmente é, mutilada. Existem pessoas que estão assim fisicamente tá legal, porém espiritualmente tá um horror. Então, à medida que você vai caminhando com o Senhor, você vai vendo que você vai se reconstruindo. Essas partes que são mutiladas, Deus começa a restaurar, entendeu? Espiritualmente você vai sendo fortalecido, emocionalmente você vai sendo fortalecido, você vai aprendendo no caminho, na caminhada, você vai financeiramente, você vai tendo respostas, tudo, irmãos, tudo que nós queremos do Senhor, primeiro precisamos deixar no altar. Glória a Deus, irmãos, porque temos que ter saúde espiritual, saúde emocional e sentimental. Precisamos ter saúde física e saúde financeira. Para mim, isso é uma espécie de plenitude. Entende? Então, na dependência do Espírito. Irmãos, você tem o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você tem. Aí, a gente dá até um exemplo aqui, né? Que uma pessoa não nasce com a perna pequenininha, né? Só ou nada de perna, né? Nasce sem as pernas e depois ela cresce. Não, irmãos, você já nasce com as pernas. E com o passar do tempo, essas pernas vão sendo fortalecidas. E com o passar do tempo, você vai se apoiando sobre as pernas de uma forma mais é,
intensa, né? Você vai se equilibrando ali, de repente, daqui a pouco tá correndo pela casa inteira. O Senhor te deu o Espírito, irmãos, para que você possa caminhar nele. Caminhar nele. Quem está entendendo? Você vai ver isso, essa expressão lá em Atos, capítulo 3 versículo 1 a 26. Um coxo que tinha pernas que foram dadas à nascença, mas essas pernas não andavam. Ele nasceu com as pernas, vai viver a vida para rastejar e ser carregado pelas pessoas. Então essas pernas, elas não foram dadas para nós, para que nós não andássemos. Então, quando nós nascemos de novo em Cristo, essas é como se o Senhor tivesse nos dado pernas para caminhar. Mas existem pessoas que estão com essas pernas atrofiadas e não caminham. E hoje eu quero orar por você aqui, irmãos, e nós vamos destravar isso. Você vai começar a caminhar, você vai começar a fazer progresso. Andar no Espírito é isso, irmãos, fazer progresso na sua caminhada. Viver no Espírito é novo nascimento. Andar no Espírito é esse processo de fazer progresso na fé. Agora, irmãos, nenhum de nós saiu andando da- assim que nascemos. Tivemos que aprender a andar. Alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo. As primeiras vezes foram muito difíceis. Nós caímos, nós choramos, nós contamos com pessoas adultas que eram experientes em andar, que nos treinaram, foram pacientes conosco. E hoje andar é natural. A gente não precisa nem fazer força, nós simplesmente andamos, um pezinho na frente do outro, um pezinho na frente do outro. E esse é o progresso, irmão. E nós não nos arrastamos. Tem uma fase, né? E o bebê ele vai engatinhar. Depois ele vai andar. Então faça progresso, cresça. Deixa eu te falar uma coisa. Todo cristão recebeu o Espírito Santo da salvação, mas o enchimento do Espírito só vai acontecer na sua vida à medida que você se entrega de uma forma mais profunda. Alguns já foram salvos, todos nós temos pernas, mas a entrega total ainda não aconteceu. E muitas vezes somos como esse coxo que rasteja na carne ao invés de andar no Espírito. Esse coxo, ele tinha pernas, mas as suas pernas não levavam ele. Isso fala de um crente que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem esse crente. Ele só vive da sua capacidade de operar no natural. Tem muito do pouco do sobrenatural de Deus na vida dele. Irmãos, às vezes a vida está pesada porque você está carregando um peso, essa responsabilidade sozinho. O Espírito nos é dado para nos ajudar na oração, na vida, no ministério, na casa, no seu dia a dia, em tudo. E ele é capaz de tirar o peso e a carga. Se nós não andarmos no espírito, trabalharemos na carne.
Não tem como, não tem meio termo aí. Não tem degradê. Entende? Ou é ou não é. Que o Senhor nos ajude, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Exatamente. Quem está entendendo, irmãos? Deus está falando contigo aí? Aleluia. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nos arrependendo por andarmos, Senhor, no caminho da vaidade, da independência, da rebelião, da obstinação, sem a dependência do Espírito. Pedimos para que o Senhor nos conduza, Senhor, para que possamos andar na dependência do Senhor, no nome de Jesus. Nós saímos de toda a atmosfera de dúvida, nós saímos de toda a atmosfera de paralisia. Declaramos um novo caminhar de hoje em diante. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Perdão, irmãos. Então avance, meus queridos. Cresça e manifeste o reino no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar sua casa, sua família e gerar um impulsionar. Você ter uma comunhão que você nunca teve antes. A profundidade na palavra como você nunca teve antes. E que o Senhor possa te conduzir a essa vida de entrega, essa vida de renúncia, essa vida de avanço. Em nome de Jesus. Amém? Perdão aí pela gripe, mas que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Deus abençoe. Amém. Já deu certo, viu? Amém? Deus abençoe, queridos.